Hoje nós vamos de milagre. Milagres. Hoje vamos de milagres da fé. Uma história muito interessante, porque nós conseguimos localizar todas as pessoas que estavam envolvidas com a história dessa moça de mais de 20 anos atrás. Então, o médico que diagnosticou, o avô que socorreu, felizmente ainda era vivo, nós conseguimos localizar todo mundo para contar exatamente pra gente o que foi que aconteceu com a Simone. Vamos lá ver. Vamos lá, a história da Simone. Vai. Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Simone vive aqui e escreveu para nós contando a sua história. Ela se considera testemunha viva de um milagre. Uma bela jovem de 15 anos, ativa e completamente normal. Eu estudava, fazia a 7ª série e eu comecei a sentir dificuldade a andar, dificuldade para escrever, dificuldade para comer o lanche da escola. Foi assim que tudo começou. Quase morri afogada. Parei no hospital porque eu não tive forças para bater os braços na água. A menina foi a vários médicos, mas o primeiro diagnóstico foi um grande engano. Olha, mãe, totalmente psicológico. A separação dos pais faz com que o corpo dela reaja de maneiras diversas. Eles achavam que eu queria chamar a atenção. Rapidamente, tudo foi ficando mais difícil. Simone já não conseguia mais nem mesmo pentear os cabelos. Num desfile de 7 de setembro, como porta-bandeira, desmaiou na avenida por não suportar o peso. Até que, finalmente, um outro médico fez o diagnóstico. Diagnosticou a miastenia graves pseudoparalítica. Doutora, essa moça, Simone Andrade, não foi sua paciente, mas foi o senhor quem fez o diagnóstico. Ela, de verdade, tinha essa doença? Tinha. Eu me lembro bem dela. Era uma moça, era até parente de um colega, e ela tinha sintomas já evidentes da doença quando eu a atendi. E fizemos o diagnóstico e tenho a impressão de ela ter feito o acompanhamento, o tratamento em outra cidade. Para fechar o diagnóstico, foram pedidos a Simone 2 exames. Um raio-x do tórax, que confirmou que realmente ela tinha um aumento do timo, e uma eletroneuromiografia, que foi compatível com miastenia graves. A miastenia graves é uma doença do músculo, uma doença autoimune, uma doença de autoagressão à barreira. Existe uma pequena barreira entre o nervo e o músculo, que nós chamamos de junção neuromuscular. A miastenia é uma doença em que existe uma dificuldade exatamente nesse ponto de transmissão do impulso do nervo para o músculo. Alguns músculos são mais frequentemente afetados, principalmente os movimentos dos olhos, às vezes o movimento de fala e deglutição e movimentos da região proximal das extremidades. Mas numa forma mais avançada, em alguns casos, toda a musculatura, inclusive a musculatura do pescoço, também pode estar afetada. Em pouco tempo, Simone perdeu a força do corpo todo. Seu estado era dramático. Não andava, não falava, língua para fora da boca. O pescoço não tinha sustentação. A parte de alimentação é o que mais dói, porque eu sempre comi bastante, eu sempre fui uma pessoa que minha mãe batia sopa no liquidificador, colocava com colherinha assim na lateral da minha boca, porque a minha língua ficava para fora e era difícil deglutir, sabe? Então eu tinha medo de engasgar. E a minha mãe muitas vezes pegava seringa, colocava sopa na seringa e colocava no cantinho da minha boca. Então, comer pra mim foi ruim, foi a pior parte, assim, foi muito difícil. Simone, como é que você se comunicava com a sua mãe? Então, como eu não tinha movimentos, era difícil. Às vezes eu tentava emitir som, mas eu não tinha força. Filha, a mamãe vai cuidar de você agora. Eu vou abrir seus olhos. Tá? Então, a minha mãe, quando vinha falar comigo, ela erguia minhas pálpebras e grudava com fita adesiva
e pelo olhar a gente se falava. Filha, tá tudo bem com você, filha? Na tentativa de reverter o quadro de Simone, os médicos decidiram retirar o timo. O timo é uma glândula situada no tórax, na frente dos pulmões, e faz parte do sistema imunológico. Tem uma função protetora importante na infância e atrofia na idade adulta. Mas a cirurgia não trouxe o resultado esperado. Estava na casa da avó e ela foi me levar para fazer um exame. Estava o meu tio e o meu avô e a minha irmã. E conforme eu entrei no carro, eu tive a primeira parada cardiorrespiratória. Então eu caí para baixo do assento do carro. E o meu tio foi lá e me puxou. E eu queria falar que estava faltando ar, mas eu já estava sem ar. Então eu falei com a minha irmã sobre os sinais. Eu fiz ar para ela. Eu podia estar com falta de ar, ela fez assim com o dedo. Aí eu não pensei 2 vezes. Aí fiz a respiração dela. Pra poder salvar a vida dela. Porque eu tava desesperada, daquele jeito, se debatendo. A única coisa que deu na minha cabeça foi pôr minha boca nela, salvar a vida dela. Eu saí feito doido na rua, e buzinando pra cá e buzinando pra lá. Entrei ali por baixo do viaduto, saí na Consolação e fui embora. O senhor em algum momento achou que fosse perder sua neta naquele dia? Não, naturalmente. Naturalmente que sim. Já fazia 1 ano e meio que Simone tinha saído da escola, perdido os amigos e se tornar uma pessoa completamente dependente. Diante dessa situação desesperadora, um dia a avó de Simone chegou na casa dela acompanhada de uma irmã da igreja. Foi Deus que me deslocou de algum lugar para que eu viesse, porque Deus tem um ministério na tua vida. E olhe, quero que você faça um voto com Deus. Quero que leia a Bíblia durante 7 dias no Salmo 91. Se você estiver me ouvindo e estiver disposta a ter esse acordo com Deus, esse desafio de Deus com fé, você vai movimentar alguma coisa do teu corpo. Eu juntei todas as forças que eu pude e movimentei o dedinho da minha mão, mas bem pouco. Foi aí que ela teve a confirmação de que eu estava prestando bem atenção no desafio da fé. Simone e a mãe começaram então a cumprir o prometido. Simone tinha que ler em voz alta, mas ela já não conseguia falar. Elas repetiram aquela rotina em todos os dias que se seguiram, até que chegou o 6º dia. Ela me colocava numa cadeirinha. Ela arrumava meu pescoço, né, para ter posição, porque eu tinha o pescoço caído, eu não tinha sustentabilidade no pescoço. Colocava a Bíblia num lugarzinho onde eu pudesse alcançar com as vistas. Grudava as minhas pálpebras para cima. E eu comecei a ler, Madalena. Era assim que eu falava. Né? Mas a minha mãe entendia que era aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu comecei a ler. No 6º dia, eu piorei. Aí eu tive pedi pra Deus, né? Eu falei, Deus, se é pra viver assim, sofrendo, vendo meu irmão correndo no quintal, vendo a minha irmã indo pra escola, perdi os amigos, ficava travada numa cama, me leva embora, né? Leva eu daqui. Pra onde vai minha fé? Pra onde vai escoar pelo ralo? Vai acabar tudo? Não pode ser Deus. Me ouve, né? Me ajuda, por favor. Aí eu comecei a ler a Bíblia naquele jeito horrível de falar, que todo miastênico tem esse problema. E quando eu estava numa parte que é pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés. Então eu comecei a sentir um fogo dos pés e foi subindo, foi subindo, foi subindo. Quando subiu
aqui pela cabeça, eu senti como se alguma coisa tivesse catado assim o meu couro cabeludo e arrancado. Nesse momento, Madalena, os meus olhos estavam presos com 2 fitas crepes. Daí em diante, a fita bateu. E eu percebi que ali Deus havia me curado. Porque daquele texto em diante, daquela palavra em diante, eu li tudo como se eu estivesse falando com você agora. Normalmente, senti minhas pernas, senti os meus braços, eu não tinha mais o pescoço mole, eu voltei. É claro que a gente fica dolorida, porque 1 ano e pouco, né, meia... Então, mas eu voltei normal. Qual foi a reação de sua mãe? Choramos. A gente chorou bastante. Dali em diante, eu sou essa Simone. Ali eu tive a certeza que Deus era comigo. Que muitos são chamados, poucos os escolhidos. E acho que Deus me escolheu. No dia seguinte, Simone voltou ao médico, caminhando com suas próprias pernas. Que surpresa! Estou espantada. Que recuperação, hein? Mas olha, você deve tomar muito cuidado. Você não vai poder nunca engravidar. Aí de lá pra cá, graças a Deus, ela ficou boa. Eu não vou mentir, sabe, Madalena? Ela não sabe disso. Eu estou falando agora. Os médicos me passaram um remédio, eu tinha que dar para ela. E na bula, ele falou, olha, ela vai ter que fazer o hemograma de 15 em 15 dias, porque ele consome os glóbulos vermelhos. Ela pode ser que tenha uma leucemia se não cuidar. Eu joguei no lixo. Eu não fiz. A senhora não deu remédio? Não dei. Por isso que eu falo, eu sei o que eu fiz. Aí mandaram levar ela também nas clínicas para fazer a radioterapia. Eu fui, chegou nas clínicas, tinha que pôr ela na cadeira de rodas, porque ela não andava direito. Aí chegou lá, tinha 2 na frente dela. E eu falava, meu coração falava, não faz, não faz, não faz. Aquilo era tão forte que eu não consegui ficar lá. Eu vim embora com ela. A senhora não fez a radioterapia? Não fiz. Eu não fiz. Tanto quanto a minha mãe ficou sabendo, ela falou, filha, se tiver consequência, você vai sentir remorso pro resto da sua vida. Mas dentro de mim falava, você não faz isso. Você não vai sentir. E eu falava, filha, eu nunca mais, quando ela ficou boa, eu falei, eu nunca mais vou ver você desse jeito. Certeza, foi pela fé. Porque já não tinha mais nada. Nem médico, cirurgia, mais nada. Aí como eu já usei a minha fé e sei que Deus comigo eu falei, quer saber? Eu vou engravidar. E eu engravidei e o médico dos médicos me deu um filho lindo. Aliás, 2 vezes. 2 vezes. O Lucas, que hoje tem 21, e o Bruno César, que hoje tem 11. Eu falo que eles são as minhas joias e eu sou o porta-joias. Deus me emprestou e eu tomo conta deles hoje. A senhora acha que o que aconteceu com ela foi um milagre? Foi. Foi. Foi um milagre. Bem, foi milagre. Você acredita em milagre? Eu acredito. Eu vi a Simone. A Simone nunca mais tomou remédio. A Simone nunca mais fez nada. E a Simone tá aí, mãe de 2 filhos grandes e nunca mais teve absolutamente nada. Muito bem. Um abraço, Madalena. Até mais. Até a próxima.